Olá pessoal, um grande salve da parte do nosso Deus para todos vocês e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês aonde quer que vocês estejam. Bem, falando ainda da graça, da maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, os favores imerecidos, eu queria esclarecer algumas coisas, deixar bem claro a divisão das alianças que Deus fez com a humanidade no passar do tempo. Muito bem, Deus, ele se relaciona com o seu povo, com as pessoas que estão ligadas a ele, de duas formas. E ela é feita através de alianças, de pactos, de testamentos que Deus faz com as pessoas e que Deus faz com a humanidade. Muito bem, o primeiro testamento que Deus fez com o homem foi através de Moisés, do seu servo Moisés, que trouxe as leis, e o homem tinha que cumprir essas leis para que ele pudesse ter acesso a Deus, para que ele pudesse ser abençoado por Deus. Mas ele não tinha acesso a Deus. Quem tinha acesso a Deus era o sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos todo ano para expiação dos pecados. Muito bem, essa lei ela era muito boa, ela traduzia o padrão de Deus na vida das pessoas, ela traduzia o padrão que Deus queria para que as pessoas tivessem na sua vida. Porém, a lei era um estatuto inatingível, porque o padrão de Deus ele é inatingível por nós, seres humanos. Então a lei era imperfeita, não porque a lei era imperfeita, mas porque nós somos imperfeitos e não conseguíamos cumprir essa lei na sua íntegra. Então essa era a maravilhosa lei, era o maravilhoso testamento que Deus tinha dado ao homem, mostrando os seus padrões. Só que esses padrões que Deus tinha colocado na lei só mostrava para o homem quem ele realmente era, que ele era incapaz, que ele não conseguiria nunca atingir esses padrões que Deus tinha para ele, e ele necessitava de um Messias, ele necessitava de um Salvador, ele necessitava de alguém que cumprisse essas leis por ele. Pois bem, partindo do plano da salvação desde lá do Éden, Deus promove uma segunda aliança com a humanidade. Esta sim, melhor do que a primeira e eterna, perpétua, para sempre, nunca mudará. Que é a graça do Senhor Jesus, que é o quê? Que é o Senhor Jesus dando a sua vida por nós, se entregando por nós, se dando completamente por nós, sendo moído da sua carne nos seus açoites e tendo seu sangue totalmente derramado naquela cruz e pagando o preço do pecado do homem, definitivamente pagando para Deus e Deus chancelando na sua ressurreição. Então, essas duas alianças, elas vigoraram em épocas diferentes da humanidade. A primeira aliança, de Moisés até Jesus, crucificação de Jesus. Segunda aliança, graça, benignidade e favores de Deus, reconciliação do homem e Deus. E eu quero mostrar para vocês aqui uns quadrinhos que eu fiz, um estudo simples que eu fiz, de como Deus trata os mesmos casos, os mesmos pecados, as mesmas coisas numa aliança e na outra aliança. Como Deus enxerga algumas coisas debaixo da lei e como Deus enxerga algumas coisas na graça após a lei, após a queda da lei. Então, a lei e a graça. Vamos lá. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, a lei veio pelo profeta Moisés, ou seja, a lei foi dada a um servo e entregue a ser os seres humanos. Mas a graça e a verdade vieram por Cristo. O próprio Deus encarnado veio entregar. Olha o tamanho, né? Olha como as coisas são diferentes e antagônicas. Vamos dar uma olhada, vejamos por diferentes olhares e posturas de Deus na velha e na nova alianças para tratar as mesmas situações. Pecados. Como Deus trata o pecado em cada uma das alianças. Pecado é pecado. Mas enfim, é tratado diferentemente em cada uma delas. Na velha aliança, Deus visitará os pecados do povo até a terceira e a quarta gerações. Êxodo 25, é onde isso está. Veja bem, o pecado ele era visitado nas suas descendências, ou seja, maldição hereditária. Existia isso no Velho Testamento debaixo da lei. Deus visitava
os pecados dos pais nos filhos, nos netos, nos bisnetos, nos tataranetos, e eles eram ainda castigados, eles eram afligidos pela consequência do pecado. Mas e na nova aliança? Na nova aliança, Deus jamais se lembrará dos nossos pecados. Isso está lá em Hebreus 8, 12, 10 e 17. Deus jamais lembrará. Os teus pecados são lançados no mar do esquecimento. Os seus pecados são lançados fora. Sai da memória de Deus. Você não tem mais pecado quando você está em Cristo Jesus, mesmo que você peque. E aceite o perdão de Cristo. E se estando em Cristo. Bênçãos, como que Deus distribui as suas bênçãos na nova e na velha aliança. Na velha aliança, debaixo da lei de Moisés, os filhos de Israel só eram abençoados se obedecessem mérito próprio, meritocracia. Eles tinham que fazer para que acontecesse. Se obedecessem perfeitamente aos mandamentos de Deus, ou seja, as leis dadas a Moisés. Então, você tinha que fazer, você tinha que executar uma obediência. Você tinha que, pelas suas mãos, fazer algo para receber aquilo, salário. Você tinha que trabalhar, você tinha que respeitar, você tinha que obedecer os mandamentos para que você pudesse ser abençoado. Na nova aliança, os crentes não precisam mais depender de esforços próprios, dos seus próprios esforços, para receber as bênçãos de Deus, porque Jesus cumpriu todas as exigências da lei em nosso lugar. Jesus cumpriu toda a lei em nosso lugar. Para nós não há mais condenação. Cristo pagou, está pago e consumado. Isso está lá em Colossenses 2,14. Vamos em frente? Justificação. Como que você era justificado, perdoado, como que você era libertado dos seus pecados. Como que a nova aliança, a velha aliança fazia? Deus exigia que a justiça dependesse inteiramente da obediência da lei. Padrão perfeito de Deus. Repito, a lei era o padrão perfeito de Deus. Pelo homem, dependência exclusiva da ação humana. Ou seja, foi o que eu disse antes. Você tinha que fazer para receber. Dependia exclusivamente da tua obediência. Você tinha que executar a obediência para poder receber alguma coisa de Deus. Você tinha que dar para receber. Como que a nova aliança trata a justificação? Deus transmite a justiça gratuitamente ao homem através da obra consumada na cruz de Jesus Cristo. Dependência exclusiva da ação de Jesus. Você é dependente exclusivamente do que Jesus fez na cruz. Você não está mais ligado à lei. Você não está mais ligado aos seus próprios esforços, aos seus méritos. Você está ligado aos méritos de Cristo. E os méritos de Cristo te justificam. Te dão acesso ao Pai. Isso está lá em Romanos 4, 5 a 7. E a primeira parte em Êxodo 20. Está lá em todo o capítulo. Você pode conferir depois se você quiser. Maldições. As maldições. Como que as maldições sobrecaíam sobre o povo debaixo da velha aliança. Os filhos de Israel eram amaldiçoados se não obedecessem perfeitamente aos mandamentos de Deus. Está lá em Deuteronômio 28, 15 e 16. Repetitivamente. Vamos falando repetitivamente, exaustivamente, obedecendo a lei. Só que a lei era perfeita e o homem imperfeito. Imagina o choque de padrão. O homem imperfeito e a lei perfeita. O homem nunca conseguiria cumprir a lei. Nunca iria conseguir cumprir a lei. Ou seja, a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado, quem diz que cumpriu a lei na sua íntegra é mentiroso. Então, de falar que cumpriu a lei ou de falar que não tem pecado, já está pecando por ser mentiroso. Se cumpriu tudo. Então, enfim, a lei era muito perfeita para o alcance dos homens. Por isso que a lei mostrava quem você era. A lei mostrava sua incapacidade de atingir os padrões de Deus. Como que as maldições são tratadas hoje na nova aliança? Os crentes podem desfrutar das bênçãos e do favor imerecido de Deus, porque na cruz Cristo se tornou maldição por nós. A nossa maldição
caiu sobre Cristo inteiramente e nos fez livres e nos fez puros. Ou seja, foi uma transferência. Deus que era santo e puro, impecado, sem pecados, se fez maldição para que nós, que éramos pecadores e impuros, fizéssemos salvação e pureza. Olha a maravilha disso. Isso é forte, é tremendo, me deixa sempre muito emocionado quando eu falo sobre isso. Vamos em frente? Transformação de vida. Ou seja, o Evangelho é transformação de vida. O Evangelho é transformação de caráter. É construção de grandes cidadãos, de caráteres impolutos e puros. O Evangelho é isso que nós buscamos como pessoas, como cristãos, como filhos de Deus através de Cristo. Como que era feita, como que a antiga aliança tratava essa transformação de vida? Na velha aliança, sob a lei, dependíamos dos nossos esforços. Isso induz a uma mudança de comportamento. Porém, sem uma mudança de coração, uma mudança de caráter, uma mudança essencial. A nova aliança. Entender e depender, isso está lá em Coríntios 15:56. Nova aliança, como a nova aliança trata isso? Entender e depender da obra consumada de Jesus Cristo na cruz induz a transformação interna, induz a transformação que resulta em boas obras, motivadas pela gratidão do seu amor por nós. A palavra de Deus diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quando nós falamos de quero voltar ao primeiro amor, quem nos amou primeiro? Qual é o primeiro amor? O primeiro amor é o amor de Deus por nós. Quando falamos em voltar ao primeiro amor, é voltar ao amor de Deus por nós. Então Ele nos amou primeiro. E por esse amor, e por nos libertar, nos proteger e nos dar primeiro antes da gente merecer, isso nos traz uma gratidão inconsciente que você vai deixar de pecar, você vai deixar de fazer coisas erradas, você vai deixar de pensar coisas ruins e o teu caráter vai mudando gradativamente num processo contínuo até a estatura de Cristo, até a estatura de varão perfeito. Essa é a nossa caminhada. Vamos em frente. O perdão. Como que o perdão era tratado na velha aliança? Perdão. Tratado na velha aliança. Os sacrifícios de sangue de animais cobriam os pecados dos filhos de Israel durante apenas um ano. E o processo tinha que ser repetido todos os anos. Está lá em Hebreus 10:3. O que acontece? Você tinha que sacrificar para que os seus pecados fossem transferidos para o outro ano. Mas isso tinha que ser feito continuamente. Como que a nova aliança trata o perdão? O sangue de Jesus removeu os pecados passados, presentes e futuros de todos os crentes, completa e perfeitamente, de uma vez por todas. Ou seja, isso está lá em Hebreus 10, 11, 12. Ou seja, os pecados que você tinha cometido quando você aceitou Jesus foram perdoados. Os pecados que você estava cometendo quando aceitou Jesus estavam perdoados. E os pecados que você iria cometer depois que aceitasse Jesus estão perdoados também. Todos estão perdoados. Mesmo que você erre o alvo. Mesmo que você cometa um deslize. Esse pecado está perdoado. E por que a graça? Porque eu sei que esse pecado está perdoado. E quando eu cometo esse pecado, eu sei que esse pecado me afasta de Deus. Mas afasta eu de Deus. Não Deus de mim, mas eu de Deus. Por causa da culpa, por causa da vergonha, por causa do ressentimento, por causa do remorso. E esse pecado nos afasta de Deus. Mas eu entendendo que Deus já me perdoou, que Deus já perdoou esse pecado que eu cometi, eu me aproximo novamente de Deus sem culpa, sem ressentimento e sem remorso. E continuo me relacionando com Ele e aceitando o perdão e aceitando o sacrifício de Cristo na cruz. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Espero que vocês entendam isso e que isso possa estar claro e começar a entrar como água cristalina na cabeça de vocês.
Vamos em frente. O domínio sobre o pecado. Como que um cidadão dominava o pecado na velha aliança? A obediência à lei não podia dar ao homem poder de eliminar o pecado. A lei não tem poder para tornar alguém santo, justo e bom. Ou seja, ela é estática. Ela está lá para ser respeitada. Mas se você desrespeitá-la, ela continua sendo a lei do mesmo jeito. Ela não age sobre você. É você que tem que agir sobre ela. Então ela não tem poder para te transformar. Ela tem poder para te dar uma referência de padrão, mas não de transformar você. Agora na nova aliança, como que é o domínio sobre o pecado? O pecado não tem mais... Isso é bíblico, está na Bíblia, estamos falando de Bíblia, referências bíblicas. O pecado não tem mais poder e domínio sobre o crente quando existe a consciência da justiça, o que eu disse lá atrás. Quando existe a consciência de que você é perdoado, justificado e você não deve mais nada a Deus. Você está quitado, a tua dívida está paga. Quando existe a consciência da justiça de Deus em Cristo e não nas obras da lei. Então você tem que saber diferenciar essas duas partes. Você tem que saber diferenciar os dois testamentos. E você tem que entender qual testamento você vive hoje. Para que você não perca as bênçãos de Deus, para que você não perca os favores imerecidos que Deus tem prontos para lançar sobre a tua vida. Porque só entendendo a justificação, só entendendo o sacrifício de Cristo na cruz, é que você recebe bênçãos. É que você pode receber as bênçãos de Deus na sua vida. Porque o justo viverá pela fé. E é pela fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Bora em frente. Relacionamento com Deus. Como que a velha aliança tratava o relacionamento do homem e Deus. Os israelitas não podiam sequer entrar no Santo dos Santos, que era o lugar onde o sacerdote ia entregar as ofertas, ia entregar os sacrifícios, ia ter um particular com Deus. Só o sumo sacerdote, nem os sacerdotes auxiliares poderiam entrar. Apenas o sumo sacerdote poderia entrar. No Santo dos Santos, o lugar onde Deus se manifestava. Dependiam do sacerdote para oferecer o sacrifício anual pelos seus pecados. Eles dependiam exclusivamente do sacerdote. Eles não podiam se relacionar diretamente com Deus. Precisavam do intermediário, um sacerdote. E tinha que ser o sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos. Porque os outros sacerdotes, os auxiliares, se entrava, a Bíblia diz que eles morriam. Como a nova aliança trata o relacionamento do homem e Deus. Vamos lá. Os cristãos desfrutam de relacionamento íntimo, pessoal, direto e livre com Deus, através da obra de Jesus realizada e consumada e aceita pelo nosso Pai na cruz. Glória a Deus, isso é maravilhoso, isso é poderoso. Isso está lá em Hebreus 4,16. Todos os comparativos, você tem uma referência bíblica para poder buscar. É um bom estudo sobre a graça. Muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas querem um estudo, querem um estudo, mas a graça na realidade não é um estudo. A graça é um entendimento de uma ação feita por Deus. É entender uma ação feita por Deus. Não tem uma profundidade teológica, mas é a comida sólida. Não tem uma profundidade que você tem que se enterrar muito na palavra de Deus para entender, mas você tem que se enterrar muito no Espírito Santo para que Ele te revele isso. E através da revelação do Espírito, você se aprofunda na palavra, mas se aprofunda mesmo para que Deus te revele as maravilhas da graça, as maravilhas do relacionamento novo, as maravilhas da nova aliança e do Novo Testamento, que nós conseguimos através de Jesus Cristo. Vamos lá, vamos em frente. Condição do homem. Qual é a condição do homem nas alianças? Na velha e na nova aliança, ou seja, no Novo e no Velho Testamento. Na velha aliança, os israelitas estavam sob o domínio da morte, instituído pela gloriosa, perfeita e inatingível e inexecutável lei de Deus dada por Moisés. Não preciso falar mais nada. Está lá em 2 Coríntios 3,7. Pode procurar e dar uma olhada nisso. Os israelitas estavam sob o ministério da morte. A lei, ela era o ministério da morte. Por que o ministério da morte? Por alguns motivos, mas o principal, descumprir a lei, era morto.
tinha uma pena para ser paga quando você descumpria a lei. Pega em adultério, morte. Trabalhava os sábados, morte. Não tinha muito por onde escapar. Ministério da morte, desobedecia, morria. Não tinha misericórdia. Mulher adúltera ia ser apedrejada. Por isso o ministério da morte. E a gente pode também perceber o seguinte: quando Moisés trouxe as 2 primeiras tábuas da lei, que o povo estava lá com o bezerro de ouro adorando ele, o que aconteceu? 3.000 pessoas morreram, foram assassinadas, foram executadas por Moisés, e foram executadas por parentes e por amigos. Agora, quando o Espírito Santo se manifesta a primeira vez depois da ressurreição de Cristo e ascensão dele, o que acontece? Pedro sai, prega, e as mesmas 3.000 pessoas se convertem. Ministério da vida. Vamos lá. Como a nova aliança trata? Os cristãos estão sob o ministério da vida. A vida abundante de Jesus Cristo, que nos foi dada por ele através do seu sacrifício. Lindo isso. Lindo. Todos vocês já ouviram isso, eu tenho certeza. Mas quando a revelação vem, ela é maravilhosa. Bem, nós findamos aqui essa pequena comparação entre nova aliança e velha aliança. As duas são perfeitas, as duas são santas e as duas foram feitas no céu pelo próprio Deus. Só que uma não tinha ação sobre o homem tinha ação sobre ela, e o homem era imperfeito. A lei era perfeita, mas então o homem não conseguiria nunca atingir a perfeição da lei. Jesus vem, paga o preço. Jesus paga todo o nosso pecado. Jesus paga todos os nossos pecados. Paga todas as nossas dívidas que nós tínhamos com Deus, que Adão as contraiu. Nos restaura em estado de perfeição perante Deus. E nos dá a vida eterna, mas além da vida eterna, que é o mais importante, nos dá também vida plena aqui na terra, a partir do momento que você consegue acessar as bênçãos de Deus, através da compreensão e da clara evidência da absoluta graça de Jesus Cristo. Gente, eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. Dá um likezinho lá pra gente no canal, curte a gente lá, que logo nós estaremos de volta com mais um vídeo para falar alguma coisa sobre a graça, para falar alguma coisa sobre a o maravilhoso sacrifício de Cristo na cruz, que nos deu o direito à vida eterna, o direito ao livre acesso ao Pai, o direito a sabermos quem somos no mundo espiritual e no mundo físico. Ou seja, Deus abençoe todos vocês e que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com vocês aonde quer que vocês estejam. Um grande beijo.